Minha vida desmoronou no momento em que li aquela mensagem. Eu mal podia esperar para segurar nosso bebê, você e eu finalmente começando nossa verdadeira família. Aquilo não eram palavras de um homem tendo uma aventura casual, era algo muito mais profundo. Com os dedos tremendo, segurei o telefone de Daniel. A verdade cruel me atingiu como um soco no estômago. Meu marido de 20 anos, o homem que eu amava e em quem confiava implicitamente, estava mentindo para mim da maneira mais cruel e imperdoável. Daniel entrou na cozinha assobiando uma melodia desafinada. Sua despreocupação fez meu sangue ferver. Que diabos é isso? Enfiei o telefone na cara dele. Sua expressão ficou séria. Onde você conseguiu isso? Não finja ser idiota comigo. Eu vi a mensagem da Siena. Você está me dizendo que a engravidou? O pomo de Adão de Daniel subiu e desceu enquanto ele engolia em seco. Em vez de negar ou parecer arrependido, seu rosto se contorceu de raiva. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas, ele gritou. É exatamente por isso que não te contei, você sempre exagera em tudo. Minha boca ficou aberta em descrença. Exagerar? Você teve um caso e engravidou sua amante. Não a chame assim, Daniel bufou. Siena é minha alma gêmea. Estamos planejando nosso verdadeiro futuro juntos, algo que você nunca entenderia. Um nó gigante subiu na minha garganta. Queria chorar, gritar, fazer a dor desaparecer, mas não podia dar-lhe essa satisfação. Respirando fundo, me firmei. Saia, disse com a voz tremendo. Leve sua alma gêmea e saia da minha casa. Daniel riu sombriamente. Você acha que pode tirar tudo de mim? Vou tirar cada centavo seu no divórcio, as crianças, a casa, meu negócio, tudo é meu. Não ouse envolver as crianças nisso. Por mais que sua infidelidade me machucasse, o pensamento de perder Arthur e Beatriz era infinitamente mais aterrorizante. Eles devem saber que tipo de mãe fracassada, mentirosa e traidora você realmente é. Eu sou a fracassada? Dei uma risada amarga. Você é o pedaço de lixo que está jogando fora 20 anos de casamento por uma aventura barata. Passos pesados vinham da escada. Arthur e Beatriz estavam ali, de pijamas, com os olhos arregalados de choque e confusão. Daniel sorriu com arrogância. Bem, vamos começar a compartilhar a verdade. Naquele momento, meu coração se partiu em pedaços. Como eu poderia explicar esse pesadelo aos meus filhos? O que eles pensariam do pai deles? Daniel abriu a boca, provavelmente para despejar mais veneno, mas eu não queria ouvir. Não, gritei, silenciando-o. Você não pode se fazer de vítima aqui, Daniel. Você trouxe isso sobre si mesmo. Me virei para meus lindos filhos, colocando minha melhor face corajosa apesar das emoções turbulentas dentro de mim. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Se eles acreditaram ou não, eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que a vida da minha família havia sido irremediavelmente destruída e de alguma forma, de alguma maneira, eu precisaria juntar os pedaços. Os dias seguintes foram um borrão de angústia. A revelação cruel de Daniel continuava se repetindo na minha mente como um filme sádico. Como o homem que eu amava, o pai dos meus filhos, podia ser tão cruel e insensível? Telefonemas e mensagens de amigos e familiares vieram, oferecendo pensamentos e orações. Eu apreciava a bondade deles, mas nenhuma palavra podia curar a ferida profunda na minha alma. Essa traição cortava muito mais fundo do que qualquer um podia imaginar. As finanças se tornaram uma preocupação imediata quando tentei acessar nossas contas conjuntas, apenas para descobrir que estavam completamente esvaziadas. Aquele desgraçado mentiroso havia nos limpado pelas costas, provavelmente para financiar sua nova vida com sua alma gêmea e o bebê não nascido. Tentei não vomitar com o pensamento. Quando Arthur e Beatriz voltaram da escola naquela tarde fatídica, os olhares doloridos em seus rostos diziam tudo. As notícias viajavam rápido em nossa pequena cidade, mas eu me recusava a deixar os rumores se espalharem antes de termos a história completa. Nós nos reunimos na sala de estar, um silêncio desconfortável pairando sobre nós como um martelo prestes a cair. Finalmente, Beatriz falou com uma voz tímida. Mamãe, o que o papai fez é verdade. Puxei-a e Arthur para um abraço feroz enquanto lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Sinto muito que vocês tiveram que descobrir dessa maneira.
Sim, é verdade. Seu pai foi infiel e planeja nos deixar por outra mulher que ele engravidou. 2 suspiros de choque e desespero escaparam de seus lábios. Arthur franziu a testa, a dor rapidamente se transformando em raiva em seu rosto angelical. Aquele pedaço de lixo total. Ele se levantou do sofá com os punhos cerrados. Vou fazer ele pagar por isso. Aquele canalha não vai escapar de destruir esta família. Arthur, acalme-se, implorei, agarrando seu pulso antes que ele pudesse sair furioso. Violência não resolve nada. Não podemos nos rebaixar ao nível dele. Mas mamãe, não podemos simplesmente deixá-lo escapar impune. Ele mentiu, traiu e nos ferrou da pior maneira. Eu sei, segurei o rosto dele em minhas mãos, olhando em seus olhos que tanto se pareciam com os do pai. Exceto que agora, tudo o que eu via neles era uma fúria fervilhante. Por isso vamos lutar de outra maneira, uma que garanta que seu pai enfrente as verdadeiras consequências do que ele fez. Beatriz enxugou os olhos e endireitou os ombros, um olhar assombrado cruzando seu rosto. Como? Ele já pegou todo o nosso dinheiro. O que mais podemos fazer? Afagando o cabelo da minha filha, dei a ambos um olhar determinado. Estamos apenas começando. Seu pai quer travar uma guerra contra esta família? Bem, tenho notícias para ele. Ele ainda não viu nada. É hora de lutar e fazer ele perceber o quão grande erro cometeu. Arthur e Beatriz trocaram um olhar incerto, mas eu podia ver as chamas da retribuição acendendo por trás de seus olhos. Não haveria mais lágrimas, nem mais autopiedade. Daniel havia despertado uma fera vingativa e, embora o caminho à frente parecesse sombrio, eu não pararia por nada para garantir que ele pagasse caro. As semanas seguintes revelaram ainda mais a profundidade da traição de Daniel, enquanto descobríamos mais detalhes sórdidos sobre sua vida secreta com Siena. O dinheiro que ele roubou de nossas contas, seus cartões de crédito escondidos acumulando dívidas, as mentiras sobre suas viagens de trabalho. Era quase insuportável de engolir. A parte mais difícil foi ver como isso afetou Arthur e Beatriz. Eles tentavam manter uma face corajosa na escola, mas em casa, sua angústia era palpável. Meus filhos, antes alegres e brilhantes, estavam agora sombrios e retraídos. Como o próprio pai poderia infligir tamanha dor emocional? Tentávamos seguir nossas rotinas diárias, mas a presença constante de Daniel assombrava a cada movimento nosso. A divisão dos nossos bens nos procedimentos de divórcio prometia ser uma batalha feia, instigada por ele. Uma noite, durante o jantar, Arthur bateu as palmas na mesa da cozinha, assustando Beatriz e eu. Isso é um absurdo, ele gritou. Aquele canalha mentiroso consegue simplesmente ir embora e começar de novo com sua amante grávida depois de tudo que fez com essa família? Abri a boca para tentar acalmar a situação, mas Beatriz falou primeiro. Você está certo, não é justo, disse ela em um tom ominoso. Por isso precisamos derrubá-lo alguns degraus. Arthur arqueou uma sobrancelha ceticamente. Ah, é? E como você propõe fazer isso, mana? Um sorriso travesso brincou nos lábios de Beatriz. Bem, para começar, garantimos que a verdade sobre os negócios sombrios do papai venha à tona. Todos os cartões de crédito secretos, as trilhas de dinheiro, as mentiras sobre suas viagens de trabalho. Vamos atingi-lo onde dói e expor cada esqueleto escondido. Beatriz, avisei. Por mais que Daniel merecesse enfrentar as consequências, eu não queria que meus filhos fossem ao extremo. Mas Arthur estava assentindo vigorosamente. Com certeza, temos habilidades técnicas para cavar todos os segredos mais sombrios dele. Não vamos deixá-lo se esconder como um covarde nas sombras. Minha raiva inflamou, lembrando-me da maneira covarde de Daniel de reduzir nosso relacionamento de 2 décadas a cinzas. Ainda havia um jeito certo e um muito errado de lidar com isso. Ouçam vocês dois, por mais satisfatório que isso pareça, não podemos simplesmente ir por conta própria e tentar derrubar seu pai sozinhos. Táticas de vingança como essa nunca terminam bem. Beatriz revirou os olhos de forma tão dramática que eu quase esperava que ficassem assim. Ah, por favor, não estamos falando de vingança, mãe. Só de karma. Garantir que o papai enfrente as consequências apropriadas por suas escolhas que destruíram esta família. O cerne da verdade nas palavras dela me fez pausar.
Por mais difícil que a ética pudesse ser, Daniel foi, em última análise, quem destruiu todas as nossas vidas por suas próprias razões egoístas. Ele colheu essas consequências, não nós. Arthur deve ter lido a mudança em minha expressão porque se aproximou com um olhar conspirador. Beatriz e eu podemos ser cirúrgicos nisso, mãe. Esperar pelas oportunidades certas, pegar o papai se contradizendo ou mostrando suas verdadeiras cores em público. Com algumas bombas de verdade bem cronometradas, podemos controlar o raio da explosão. Minha cabeça ainda estava girando, mas eu não podia negar a atração tentadora de ver Daniel sendo destruído por suas próprias mentiras. Inspirando profundamente, levantei o queixo e dei um único aceno determinado. Ok, vamos fazer isso, mas de forma inteligente e jogando a longo prazo. Seu pai não saberá o que o atingiu. Sorrisos maliciosos gêmeos me responderam, e senti um perverso senso de satisfação. Eles sempre foram parecidos com a mãe. As nuvens de tempestade estavam se formando, e a retribuição de Daniel estava no horizonte. Com nosso plano de expor Daniel em andamento, uma porta inesperada se abriu graças a alguns de seus ex-amigos e colegas de trabalho. Aparentemente, a notícia de sua traição sórdida tocou um nervo em pessoas que antes o respeitavam. Tudo começou com uma mensagem de texto de Frank, um velho amigo de Daniel que costumava passar os feriados com nossa família. Vi a merda acontecendo com Daniel, que jogada de merda da parte dele. Se precisar de alguma coisa, avise. No início, desconsiderei isso como palavras bem intencionadas, mas, em última análise, vazias. Isso até mais mensagens de outras fontes improváveis começarem a chegar, todas expressando raiva pelas ações de Daniel e oferecendo ajuda de qualquer maneira possível. Admito que meu instinto inicial foi rejeitar essas ofertas, nascidas da piedade. A última coisa que eu queria era me tornar o assunto das fofocas da cidade. Mas Beatriz viu uma oportunidade que eu estava orgulhosa demais para capitalizar. Você está brincando comigo, ela zombou, depois de ler uma mensagem particularmente mordaz sobre Daniel de seu ex-sócio. Essas pessoas agora odeiam as entranhas do papai. Seríamos idiotas se não usássemos esse ódio a nosso favor. Arthur entrou com um aceno de cabeça sábio. Com certeza, é como ter fontes informantes trabalhando contra o papai de todos os lados. Se puxarmos informações, talvez possamos encontrar as maiores bombas para soltar. Por mais que o lado mesquinho de mim ainda se retraísse, não podia negar a lógica. Essas não eram apenas estranhos espiando nosso trauma privado. Eram o círculo íntimo de Daniel, que agora o desprezava. A raiva deles era legítima, e seu conhecimento interno poderia ser inestimável para desmontar as mentiras de Daniel, peça por peça. Então, comecei a ter reuniões privadas, encontros de café e telefonemas com esses aliados improváveis. No começo, eram principalmente tentativas vazias de simpatia e conselhos inúteis sobre advogados de divórcio. Mas uma vez que redirecionei as conversas para as transgressões reais de Daniel, uma história muito diferente começou a surgir. Acontece que o homem que eu pensava conhecer era apenas o produto de uma enganação extremamente habilidosa. O excesso de trabalho de Daniel, que o mantinha afastado em intermináveis viagens de negócios, era apenas uma cobertura para encontros românticos com várias amantes ao longo dos anos. Seu sucesso liderando a maior empresa industrial da cidade foi auxiliado por manipulação de livros contábeis e desvio de fundos para suas próprias contas. Até mesmo a persona de macho alfa que ele exibia era uma fachada calculada, porque aparentemente Siena tinha informações sobre o quão submisso e covarde ele podia ser em privado. Com cada nova revelação desagradável, meu desgosto por Daniel se solidificava ainda mais, enquanto os olhos de Arthur e Beatriz brilhavam com a promessa inevitável de que a justiça seria servida fria como gelo. Em apenas alguns meses, tínhamos provas suficientes para enterrar Daniel em uma avalanche de humilhações públicas e legais. Agora era apenas uma questão de esperar pelo momento certo para iniciar a reação em cadeia que destruiria sua boa reputação cuidadosamente cultivada. Uma tarde, uma visitante inesperada chegou à nossa porta. A própria mãe de Siena, com os olhos vermelhos de tanto chorar ou de uma ressaca terrível. Quando abri a porta, ela entrou na sala de estar com os lábios tremendo. Você é Lila, certo? A esposa de Daniel, ela cuspiu a palavra como leite estragado. Eu preciso saber a verdade sobre minha filha e aquele mentiroso. Arthur, Beatriz e eu trocamos um olhar. Era isso. A neve começava a rolar em direção à avalanche.
Endireitando os ombros, fixei meu olhar firme na mulher angustiada. Sente-se, Senhora Sims. Você vai aprender coisas sobre Daniel que vão fazer seu sangue ferver. Ela desmoronou no sofá, com os olhos angustiados implorando por respostas. Senti uma satisfação feroz. Daniel havia feito sua cama, e nós íamos garantir que ele fosse enterrado debaixo dela. Depois de contar todos os detalhes sórdidos sobre as traições intermináveis de Daniel para a pobre mãe de Siena, algo dentro de mim se endureceu. Por muito tempo, eu fui a vítima, enquanto aquele cobre infiel se esgueirava livremente, sem se importar com o mundo. Bem, não mais. Enquanto a senhora Sims chorava em soluços de partir o coração, suas ilusões sobre a alma gêmea de sua filha foram destruídas. Senti a presença de Arthur e Beatriz ao meu lado, como guerreiros prontos para a batalha. Nosso público havia testemunhado as ações deploráveis de Daniel através de lentes cor-de-rosa. Com a verdade nua e crua agora revelada, as luvas estavam saindo. Então, essa é a história completa, eu disse friamente, quando a senhora Sims recuperou um pouco da compostura. As mentiras de Daniel já machucaram pessoas suficientes. É hora de ele enfrentar as consequências. Arthur pigarreou. É por isso que estamos reunindo todas as provas, documentações, tudo para enterrar aquele mentiroso. Arthur, chamei a atenção dele, levantando a mão para silenciá-lo. Por mais que eu concordasse, precisávamos manter a compostura por enquanto. O que meu filho quis dizer é que descobrimos inúmeras instâncias de fraude, engano, transações financeiras ilegais e mais. Todas as estradas parecem levar ao envolvimento de sua filha também, senhora Sims. O rosto devastado da mulher ficou pálido, uma nova onda de náusea passando por suas feições. Quase senti um pingo de simpatia antes de abafar esse sentimento. Ela e Siena estavam longe de serem vítimas inocentes. Mas como, senhora Sims balbuciou? Como Daniel e Siena poderiam cometer tais maldades contra você, contra todos nós? A resposta era óbvia para mim. Porque Daniel era um narcisista egoísta que sempre colocava suas próprias necessidades distorcidas antes de qualquer outra coisa. Mas, em vez de dizer isso, deixei a verdade falar através das provas. Deslizei uma pasta grossa de papel manilha sobre a mesa de centro, fotos e extratos bancários saindo dela. Aqui está como, mentindo, traindo e roubando a cada passo para financiar sua falsa realidade, enquanto deixava minha família e outras vítimas destituídas e arrasadas em seu rastro. A senhora Sims começou a folhear os documentos, o horror se gravando em suas feições a cada nova revelação. Contabilidade criativa que drenava fundos da empresa de Daniel, múltiplas hipotecas sobre nossa casa sem meu conhecimento, uma verdadeira horda de amantes rejeitadas e famílias que Daniel havia enganado ao longo dos anos. Quando ela finalmente me olhou com olhos assombrados, vi a resignação substituir a negação. Você é uma pobre mulher. Como um homem pode ser tão mau, tão determinado a destruir tudo em seu caminho? Ela balançou a cabeça lentamente. Ele e minha Siena merecem um julgamento mais severo por suas ações. Trocando um olhar significativo com Arthur e Beatriz, senti a febre da retribuição queimando dentro de todos nós. Nós segurávamos o detonador. Tudo o que restava era escolher o momento e lugar certos para deixar as cargas explodirem. Eles vão receber exatamente o que merecem, disse Beatriz com uma voz determinada, geralmente reservada para debates do conselho estudantil. Plantamos as sementes por toda parte, mamãe. Agora só precisamos dar mais um pouco de tempo para florescerem antes de atacar. A senhora Sims olhou para meus filhos com um novo senso de admiração e respeito. Vocês dois foram os mentores de toda essa operação? Arthur sorriu, aquele olhar travesso me lembrando tanto de seu pai em seus dias mais jovens e menos monstruosos. O que posso dizer? A vingança é uma e estamos planejando fazer do papai a maior de todas. Linguagem, chamei a atenção automaticamente, embora minha bronca não tivesse muito calor. A simples verdade era que eu havia despertado uma fera vingativa neles, em todos nós. Não pararíamos por nada para garantir que a fachada doente de Daniel desmoronasse sob o peso de suas inúmeras mentiras e indiscrições. Quando a senhora Sims se levantou para sair, ainda se recuperando de nossas revelações condenatórias, ela se virou com gratidão brilhando em seus olhos enrubescidos. Obrigada por buscar justiça. Só me arrependo de não ter percebido a verdadeira natureza de Siena antes, evitando toda essa tragédia. Surpreendi-me ao colocar uma mão reconfortante em seu ombro.
Todos nós somos vítimas de um manipulador mestre, mas não por muito tempo. A mulher ofereceu um aceno sombrio de solidariedade antes de partir, deixando Arthur, Beatriz e eu sozinhos para planejar nossos próximos movimentos. Os dominós estavam todos meticulosamente alinhados, aguardando o ponto de virada fatídico. Em breve, os inúmeros pecados de Daniel seriam espetacularmente e publicamente demolidos. Era a feira anual da cidade, uma tradição querida em nossa pequena comunidade, onde todos se reuniam para celebrar a rica história do nosso município. O lugar perfeito para nosso ajuste de contas final contra Daniel finalmente detonar. Enquanto Arthur, Beatriz e eu vagávamos pelos estandes e multidões, passamos por Daniel exibindo descaradamente Siena em seu braço como um troféu a ser exibido. Meu sangue ferveu à vista, mas controlei a raiva. Eles receberiam sua punição em breve. Primeiro, atacamos sutilmente durante as cerimônias de abertura com alguns clipes de vídeo editados, intercalados junto aos bios habituais dos fundadores. Destacamos o longo histórico de fraudes corporativas e desfalques de Daniel de sua antiga empresa. Um silêncio caiu sobre a multidão enquanto suas malfeitorias e batalhas legais iminentes eram expostas. O sorriso arrogante de Daniel desmoronou instantaneamente ao registrar as acusações exibidas. Seus olhos começaram a olhar ao redor, até se fixarem no meu rosto sorridente. Desmascarado. Em seguida, vieram mensagens de texto bem cronometradas, circuladas para o círculo íntimo restante de Daniel, revelando a verdade sobre o passado golpista de Siena e seus inúmeros esforços para enganar outros homens ricos e casados, junto com um rastro de evidências. Enquanto os murmúrios começavam a ecoar ao redor deles, podia-se ver a fachada do casal rachando. Toda vez que Daniel tentava nos confrontar, negar sua culpa ou nos difamar para qualquer um que ouvisse, simplesmente jogávamos mais uma carta do baralho de sua desgraça. Telefonemas raivosos de ex-amantes surgiram, repreendendo-o por suas infidelidades em série. Páginas de evidências incriminadoras implicando Siena em golpes imobiliários foram mostradas acidentalmente à própria família dela, provocando reações horrorizadas. Com cada golpe cuidadosamente direcionado, Daniel e sua cúmplice criminosa se tornavam cada vez mais isolados e encurralados aos olhos atentos de toda a cidade. Não havia mais como se esconder atrás de mentiras e enganações. A verdade os estava queimando em toda a sua glória nua e crua. Finalmente, enquanto as festividades da noite começavam e Daniel tentava em vão sair da feira sem ser notado, Beatriz se aproximou do palco do apresentador e pegou um microfone. Com licença, pessoal, ela chamou, imediatamente atraindo a atenção da multidão com seu carisma juvenil. Gostaria de compartilhar algumas palavras sobre os verdadeiros significados de família, lealdade e compromisso, virtudes que infelizmente se tornaram conceitos estranhos para certas pessoas entre nós. Arthur e eu trocamos um sorriso de lado, sentindo que a fase final estava prestes a começar. Virando-se para o palco, observei a performance dramática de Beatriz com orgulho crescente, enquanto o rosto de Daniel perdia a cor. Vocês veem, meu pai sempre pregou para mim e meu irmão sobre a importância de ser pessoas boas e éticas, que cuidam de seus entes queridos, continuou Beatriz, sua voz passando de amigável para furiosa. Mas, na realidade, ele tem sido a forma mais baixa de mentiroso, trapaceiro e canalha por mais tempo do que podíamos imaginar. Um suspiro percorreu a multidão enquanto minha corajosa filha lançava um relato completo das inúmeras traições de Daniel, sem deixar de fora nada sobre seu adultério, roubo e a mente quebrada que permitiu que ele destruísse nossas vidas tão impiedosamente. Arthur até se juntou, exibindo clipes de vídeo e extratos bancários em uma tela atrás deles. Esta é a verdadeira herança de Daniel Masterson, ele rugiu para os espectadores chocados, um artista do golpe narcisista e egoísta que se importa apenas consigo mesmo, o exato oposto de tudo que esta comunidade representa. Então, o que vocês dizem, pessoal? Não é a hora de Daniel finalmente receber a humilhação pública e o ajuste de contas legal que merece há tanto tempo? Um coro de vaias e gritos furiosos ecoou de todos os cantos do parque. Olhares raivosos e dedos apontando se fixaram em Daniel como abutres vorazes cercando sua presa. Ao lado dele, o rosto de Siena espelhava a devastação e a confusão de saber que sua armação havia implodido espetacularmente. Através de tudo isso, o homem desgraçado só conseguia olhar para mim com olhos cheios de raiva e impotente descrença que eu havia desmontado e desacreditado completamente na frente de todos que ele buscava impressionar. Naquele momento, vi a casca patética de narcisismo que Daniel realmente era e me deleitei em cada gota de sua angústia. Aproximando-se de nós, flanqueado por vários policiais uniformizados, Daniel tentou falar,
mas parecia incapaz de formar palavras. Pela primeira vez em sua vida miserável, ele estava completamente sem palavras. Permiti-me um pequeno sorriso enquanto os policiais começavam a algemá-lo. Acabou, Daniel. Seu reinado de mentiras e traições terminou. Enquanto ele era levado embora a um coro de vaias e insultos, puxei meus filhos para um abraço apertado e senti um alívio avassalador me inundar. Contra todas as probabilidades, havíamos resistido ao furacão de Daniel e saímos vitoriosos. Nossa jornada por justiça estava finalmente completa. Na esteira da queda muito pública de Daniel, as ondas de choque reverberaram por nossa comunidade como uma explosão estrondosa. Em todos os lugares que ele ia, dedos apontados e sussurros de escárnio o seguiam. Sua reputação, tão cuidadosamente cultivada ao longo de décadas através de mentiras e enganos, agora estava em ruínas fumegantes. Por um tempo, o homem desgraçado tentou manter uma fachada de indignação. Isso é um enorme mal-entendido, ele continuava balbuciando para quem quisesse ouvir. Fui armado pela minha ex-mulher psicopata, envenenando todos contra mim. Mas com a avalanche de evidências que apresentamos, as negações frágeis de Daniel se despedaçaram ao impacto com a verdade. Documentos incriminadores, gravações de suas próprias admissões de culpa, testemunhos de famílias e ex-amantes enfurecidos, tudo isso deixou zero dúvidas de que ele era um filantropo, artista do golpe e ladrão da pior espécie. O que tornou sua espiral descendente ainda mais desastrosa foram as severas consequências legais que se materializavam rapidamente de todos os lados. A empresa industrial que era seu maior sucesso processou acusações criminais e ações civis por seus crimes financeiros e desvio de fundos, buscando restituição. O IRS lançou uma investigação abrangente sobre sua evasão fiscal e esquemas de lavagem de dinheiro. Várias mulheres entraram com processos de paternidade, exigindo pensão alimentícia, tendo sido enganadas pelas promessas vazias de Daniel de construir famílias juntos. E então havia Siena, a suposta alma gêmea de Daniel e futura mãe de seu bebê. Enquanto a gravidez se revelou um alarme falso, a senhora Sims e o resto de sua família levaram a calculista caçadora de ouro à ruína proverbial. Eles esvaziaram os ativos de Siena através de batalhas legais amargas, garantindo que cada semente de traição que ela tentou plantar fosse destruída até que nada restasse. Através de tudo isso, Daniel se tornou cada vez mais maníaco e desanimado. Sua bravata arrogante desmoronou enquanto a verdade inescapável tomava tudo o que ele havia acumulado. Seu negócio, suas riquezas, até mesmo aquela imagem pública cuidadosamente cultivada de uma história de sucesso autodidata, tudo exposto como uma miragem patética perpetuada através de um dilúvio interminável de enganos. Nunca vou esquecer o dia em que Daniel voltou à nossa casa na esperança de implorar pelo perdão que nunca mereceu. Quando atendi a porta, fiquei chocada com a visão deplorável dele, bochechas rechonchudas e afundadas, terno caro amassado e desalinhado. Ele engasgou antes de começar a soluçar, os ombros tremendo. Meu Deus, o que eu fiz? Que tipo de pessoa depravada e monstruosa eu me tornei? Por um breve momento, a casca do homem que eu amava brilhou, um lampejo do espírito trabalhador e bem-humorado enterrado sob uma avalanche de pecados e falhas de caráter fatais. E, inacreditavelmente, senti um pingo de arrependimento por quão longe havíamos sido separados pelo veneno de sua traição. Mas era tarde demais para salvar qualquer bondade remanescente em sua alma enegrecida. Você fez isso a si mesmo, Daniel, disse com uma voz baixa e assustadoramente calma. Você escolheu se tornar essa coisa, sacrificar tudo de bom que tinha apenas para saciar seus impulsos egoístas insaciáveis. Ele estendeu a mão para segurar meu braço, e em um ato de piedade não característico, eu não recuei. Por favor, qualquer coisa para fazer esse pesadelo parar. Vou te dar o que você quiser, pagar qualquer preço, só faça isso desaparecer. Suspirei, balançando a cabeça lentamente. A poça de autopiedade e desespero a meus pés era simplesmente muito vasta para até mesmo a maior balsa de perdão. As consequências de seus pecados haviam reclamado seu prêmio máximo, seu próprio senso de identidade. Não posso mais te ajudar, Daniel. Qualquer inferno pessoal que você esteja sofrendo é algo que você trouxe sobre si mesmo. Seu olhar assustado e infantil me lembrou muito vividamente dos últimos momentos que compartilhamos como uma família intacta. Agora, se me dá licença, tenho uma vida real com pessoas que realmente importam me esperando. Puxando meu braço com desgosto contido, virei e me voltei para dentro, fechando a porta aos soluços angustiados de Daniel. Ele sempre buscou os holofotes através de mentiras elaboradas.
Bem, a verdade finalmente queimou todas as ilusões, deixando apenas a casca queimada da desonestidade para trás. Era estranhamente adequado, suponho, a maior fachada de todas finalmente desmoronando sob o fogo consumidor da verdade. Enquanto o mundo de Daniel desmoronava em uma chama ardente de traição e engano, minha família emergia das cinzas como uma fênix renascida. Enquanto seu ajuste de contas se desenrolava, uma nova aurora de esperança e redenção nos esperava. Tudo começou de maneira pequena. Primeiro, um novo emprego para mim em uma firma de contabilidade respeitada, que não me via como uma vítima, mas como uma profissional capaz, com uma riqueza de experiência de vida conquistada duramente. O alívio da estabilidade financeira não pode ser subestimado depois das tentativas desprezíveis de Daniel de nos deixar na falência. Para Arthur e Beatriz, seus papéis fundamentais em desmantelar as mentiras de seu pai se mostraram instrumentais. Não só demonstraram sua notável integridade e determinação, mas os escritórios de admissão de várias universidades de elite tomaram conhecimento. Cartas de recomendação elogiosas chegaram de aliados cujo respeito eles conquistaram, culminando em ofertas de bolsas de estudo incrivelmente generosas que cobriram integralmente seus estudos de graduação. A expressão de orgulho inchando em meu peito ao apresentar-lhes esses pacotes de aceitação é algo que sempre vou valorizar. Após o inferno que Daniel nos fez passar, eles mais do que mereceram cada reconhecimento por perseverarem com coragem e honra. Eu não poderia pedir filhos melhores. A renovação física e espiritual da nossa família tomou muitas formas. Sem o peso da traição de Daniel nos puxando para baixo, tiramos férias tão necessárias naquele primeiro verão, com um aluguel de casa de praia modesta, mas absolutamente luxuosa comparada ao estado constante de ansiedade em que estávamos vivendo. Houve risadas novamente, gargalhadas genuínas e despreocupadas que ecoavam ao longo da praia enquanto pores do sol laranja brilhante dançavam sobre as ondas. Alegria simples, como brincar nas águas rasas ou assar marshmallows até altas horas da noite. Por tanto tempo, nossas vidas foram drenadas de cor e energia graças às maquinações egoístas de Daniel. Agora, bebíamos profundamente do poço da vitalidade renovada da vida. Mas, por mais idílica que fosse nossa viagem à praia, nenhum lugar parecia mais triunfante do que voltar para nossa casa recém-rededicada na cidade. Aquele lembrete doloroso dos pecados de Daniel finalmente exorcizado, substituído por todo o amor e conforto que uma verdadeira morada familiar deve proporcionar. Nunca vou esquecer nossa primeira noite de volta, sentados ao redor da lareira da sala de estar, comentando sobre o profundo senso de renascimento que todos sentíamos. Os olhos de Beatriz brilhavam com o brilho âmbar das chamas crepitantes enquanto ela dizia o que todos estávamos pensando. Tudo o que aquele cobra fez foi em vão, disse ela quietamente. No final, ele apenas destruiu a própria vida em 1 milhão de pedaços sem sentido, enquanto nós pegamos os fragmentos e nos reconstruímos em algo melhor. Arthur assentiu sabiamente ao lado dela. O perdedor supremo não conseguiu parar de perseguir mentiras vazias e validações até que a verdade veio e o destruiu de qualquer maneira. Caímos em um silêncio respeitoso, um brinde silencioso à justiça e ao reequilíbrio kármico que todos testemunhamos. Por mais raiva que Daniel tenha provocado, não havia necessidade de arrogância ou amargura agora. A força da natureza que ele representava havia sido neutralizada através de nossa resiliência e unidade de propósito, uma velha história de bem triunfando sobre o mal no campo de batalha mais pessoal. Eventualmente, limpei a garganta, atraindo suas atenções. Devemos uma dívida àqueles que nos apoiaram, que nos ajudaram a encarar a depravação daquele homem e, em última análise, vencer. Sorri para os dois, enchendo-me de amor maternal feroz. Mas a verdadeira vitória pertence a vocês dois, almas corajosas. Depois de tudo que testemunharam, poderiam facilmente ter se voltado para a escuridão e a raiva. Em vez disso, canalizaram tudo isso em determinação inabalável e retidão. Sorrisos gêmeos de reconhecimento orgulhoso me encontraram. Deus sabe que ambos tiveram sua cota de angústia adolescente nos últimos meses, mas na hora mais sombria da nossa família, sua coragem e integridade brilharam como dias radiantes de esperança. Então, o que vem a seguir para os jovens de retorno? Perguntei brincando. Considerando que seus futuros acadêmicos estão garantidos para serem o que vocês sonharem. Arthur e Beatriz trocaram um olhar, uma compreensão mútua não dita faiscando entre eles. Então, meu filho se inclinou e gentilmente apertou minha mão. Por enquanto, só focar em ser uma verdadeira família novamente, recuperar todo o tempo perdido graças à merda do papai, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas de alívio arrependido.
Temos muito que viver, mamãe, e desta vez nada vai nos parar. Puxando-os para um abraço apertado, saboreei o amor incondicional que nos unia, unidos pelo trauma galvanizante das traições de Daniel, mas elevados muito acima dos danos que ele causou. Seus erros podem ter iniciado a jornada, mas a verdadeira vitória pertence à nossa família. Esta era nossa nova Aurora, e enfrentaríamos juntos, mais fortes do que nunca.